Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco, para a gente resolver juntos a questão 20 da prova da primeira fase da FUVEST 2025, o modelo V1, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal para acompanhar as outras resoluções e bora para discutir esse exercício que fala sobre modelos atômicos, né? Bom, só para pegar o exercício, né? Ele dá uma figura que mostra uma evolução histórica dos modelos atômicos. Esse é um baita exercício do ponto de vista de revisão desse conteúdo, né? Ele vai abordar aí vários dos principais modelos, né, que a gente estuda no ensino médio. Então, vamos lá. A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos desde o primeiro, proposto por Dalton em 1813, até o de Bohr, proposto em 1913. Vai dar para vocês representações clássicas, né, desses modelos, né? E aí, sobre os quatro modelos atômicos apresentados, é correto afirmar que, bom, esse tipo de exercício, né, é correto afirmar que, basicamente, ele vai pedir que você analise cada uma das alternativas, A, B, C, D, E, aí, e procurar identificar qual que é a verdadeira, ou seja, quase que é um verdadeiro ou falso, só que só tem uma opção verdadeira. Então, assim, antes de a gente ir olhar para as alternativas e ir buscando os erros, e, portanto, chegando na resposta, vamos só retomar um pouco aqui, ó, cada um desses modelos, na verdade. Então, o modelo de Dalton, que estuda a química do ensino médio, é praticamente o primeiro que você formaliza, né? Fora aquela ideia do átomo do Demócrito, do Leucipo na Grécia, né? Mas a partir aí de 1803, é um modelo que considera, na verdade, o átomo como uma esfera, né? Indivisível. E importante, né? Com a, ele é com a massa distribuída de forma homogênea ao redor dessa esfera. Fechou? Tem gente que faz aquela analogia com bola de bilhar, né? Eu particularmente acho que tem que tomar cuidado quando usa essas analogias, porque a ideia da bola de bilhar você pensa num átomo rígido, duro, quando na verdade a ideia, a palavra, né, que o Dalton usou era que era um átomo maciço, né? O que significa ser maciço? Ele não é oco, né? Ele não tem buraco, ele é daí a ideia de que a massa está distribuída de forma homogênea. Quando vem o Thomson, praticamente 100 anos depois, o que ele acaba descobrindo, né, no final das contas, é a questão da existência dos elétrons, que vai ser a primeira, né, é, subpartícula atômica. O que isso significa? Que a partir daí, o átomo não é mais indivisível. Você tinha lá elétrons incrustados numa massa positivada. Né? Fechou? Bom, isso é o Thomson, né? Muitos desses estudos, né, a própria descoberta do elétron foi motivada pelo fato de que, na época, né, praticamente o século entre Dalton e Thomson, todo o século foi muito aquecido, né, do ponto de vista de estudos envolvendo os fenômenos elétricos. Já quando vem Rutherford, o que acontece é que nessa início do século XX foi descoberto, final do século XIX, início do século XX, foi descoberto o fenômeno da radioatividade. E aí, o Rutherford quis avaliar se o modelo proposto pelo Thomson podia explicar fenômenos radioativos, por exemplo, a emissão de uma partícula alfa, né, que é uma partícula que apresenta carga positiva. Só que aí o que o Rutherford percebeu naquele experimento da folha de ouro é que a massa do átomo não está distribuída de forma homogênea. Você tem uma região central, né, que é o núcleo, ele é bastante denso e positivo, tudo bem? É, e também você tem a eletrosfera. Eletrosfera. O que significa? Que os elétrons estariam orbitando, né, ao redor desse núcleo, descrevendo órbitas circulares. Só que o Rutherford, até por não ter muito conhecimento, talvez, de é, física quântica ou quantização de energia, ele não organizou os elétrons na eletrosfera. Ele falou, descreve uma órbita circular ali. Sem dar muito detalhe, a grande contribuição do Rutherford foi essa proposição de que a massa não está distribuída de forma homogênea, a maior parte dela concentrada no núcleo. E aí vem o Bohr, logo depois veio, 1911, 1913, e a questão do Bohr, na verdade, foi organizar os elétrons em níveis de energia, né, o que a gente chama de órbitas quantizadas. Né? Então, a grande questão aí
quantizadas, é que o elétron não pode estar entre uma órbita e outra do ponto de vista de energia. Ou ele está numa ou ele está na outra. Enquanto ele estiver em uma determinada órbita, ele não emite energia, o que a gente chama de órbita estacionária, tudo bem? Essas órbitas quantizadas é o que o Rutherford falou aí dos níveis, né, de energia, beleza? Aí um review aí meio razoavelmente rápido, né, desses quatro modelos atômicos. Agora vamos dar uma olhada nas alternativas e buscar é, ficar, sei lá, possíveis erros, né, se tem algum erro, alguma coisinha aí que a gente tem que discutir, beleza? Então bora lá. Ó, no ele fala assim, todos os modelos previam a presença de cargas positivas no núcleo atômico. Bom, núcleo atômico só a partir do Rutherford, então não são todos. E carga só a partir, na verdade, carga positiva, a gente está falando somente a partir do próprio Rutherford com a proposição aí dos prótons, né? Apesar de que no Thomson você tem a massa positivada, mas sem pensar uma partícula, uma subpartícula com carga positiva, aí a gente vem a partir do Rutherford. Então, aqui não é verdadeiro. Vamos para o pé de bola. O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa. Não, né? Na proposta do Thomson, tem essa massa positivada e os elétrons. A radiação alfa, vale lembrar, ela é uma partícula formada por dois prótons e dois nêutrons, tudo bem? A existência e identificação dos prótons foi feita pelo próprio Rutherford. Já os nêutrons, o Rutherford até ventilou a ideia da existência de nêutrons para você ter uma conferência do ponto de vista de valores de massa, mas a identificação experimental dos nêutrons só ocorreu depois, né, em 1932, os experimentos com um sujeito chamado James Chadwick, tudo bem? Então, a existência mesmo, né, a determinação, a identificação experimental do nêutron vem depois até desse período que a gente está representando na imagem. Então, também, a B de bola também fala. C. Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions. Não, é, explica sim. Na verdade, quem não explica é o de Dalton. Porque o de Dalton não tem carga, não dá para explicar cátion e ânion. Cátion é uma partícula positiva, ânion é uma partícula negativa. Então, no modelo do Rutherford, se o átomo perder ou ganhar elétron, ele vai gerar estruturas carregadas. Dedidado. Apenas o modelo de Bohr, com advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos. Não. Acho que a grande contribuição, uma das grandes contribuições do próprio Dalton lá atrás, é relacionar que elementos diferentes teriam massas diferentes. Claro que, como são cento e poucos anos antes, a precisão era menor, mas já o Dalton já usava balanças de precisão. Meio que por exclusão chegamos que é aí, mas vamos ver o que ele está falando aí. Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. Verdade. A ideia da radioatividade é um fenômeno nuclear, e na proposta do Dalton não existe núcleo. O átomo é uma coisa só, não pode emitir partícula nem nada, porque ele é indivisível. A gente chega à conclusão aí que é uma resposta alternativa aí, um bom exercício aí de, acho que uma revisão aí da evolução dos modelos atômicos. Beleza, gente? Se você gostou, curte, compartilhe e acompanha a gente aí para os próximos exercícios. Tchau, tchau.